Olá, meus irmãos, como passaram a semana? Semana passada nós estudamos a respeito das bem-aventuranças e hoje eu quero falar um tema muito importante. Um tema capaz de fazer você entrar num mundo invisível e nesse mundo invisível você realizar coisas gigantes, coisas grandes. Nós já vimos ao longo dos estudos homens poderosos em oração como Daniel, que através da oração de Daniel, Deus libertou a nação de Israel das mãos do Império Babilônico. Daniel orava bastante. E os discípulos, eles perguntaram para Jesus: Senhor, como é que se ora? O que é o sentido disso? Nós não sabemos. E é verdade, quando eles fazem essa pergunta, a gente começa a olhar no contexto atual, as pessoas não sabem o que é oração. Inclusive, nem tem o hábito de oração. Não existe cristianismo sem oração. Porque quando nós estamos orando, nós estamos nos relacionando com o Criador. Estamos nos relacionando com Deus. Então nós temos um momento de contato, é um momento particular onde a gente cria um diálogo e apresenta o cenário do que está acontecendo. Mesmo uma criança, ela tem a capacidade de fazer coisas incríveis. Nós vemos, jovens ainda na Bíblia. Davi, ainda menino, já era um rapaz de oração, chamava a atenção de Deus por ser um jovem assim, desde criança. Então, quando nós temos o hábito de falar com Deus, relacionar com Deus, Deus de criança, nós temos uma intimidade com Deus e isso nos abre portas, isso nos faz mudar muitas coisas, faz realizar coisas grandes, que é o que está inclusive em Jeremias 33:3. O próprio Senhor, Deus, fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Já pensou? Olha que palavra poderosa essa de Deus. Eu vou realizar coisas grandes, coisas ocultas que você não faz nem ideia. Então, quando Deus nos dá essa abertura de falarmos com Ele, nos dá a condição de fazer coisas realmente que está fora do nosso controle. E é o que nós vemos hoje em dia. Eu acho que nós nunca estivemos num momento tão propício para a oração como os momentos de hoje, em meio a essa pandemia. Temos orado por pessoas, temos orado pela situação do nosso país, temos orado pelas nações do mundo, temos orado pelas famílias. É um período de muito sofrimento, de muita privação, de muitas dificuldades, Então é uma coisa assim interessante que todos estão sendo puxados para isso, Até pessoas que não professam a fé do cristianismo têm nos buscado para orar porque tem alguém no hospital, alguém que está com problemas financeiros também tem pedido para os crentes orar e também tem entrado em oração. Nós estamos num momento de reflexão onde nós temos que nos voltarmos a Deus. Então, tudo isso nos faz refletir em muita coisa, não é verdade? Então, essa oração que nós vamos falar hoje, ela é conhecida como oração do Pai Nosso, porque ela começa assim, mas quando essa oração é feita, ela não pode ser feita por qualquer pessoa. Ela não pode ser feita de qualquer jeito, porque a essência dessa oração, a estrutura dessa oração, que é a oração perfeita, que o próprio Senhor Jesus nos ensina, ela tem algumas coisas, alguns pilares que nós temos que tomar atenção e entender. Eu já vi políticos corruptos fazendo essa oração, já vi jogadores de futebol, já vi pessoas católicas, pessoas de vários credos, de várias religiões, em várias situações, em vários momentos. É uma oração muito poderosa. Mas no contexto da pessoa que está orando, ela precisa estar dentro de alguns preceitos, de alguns conceitos básicos para que ela tenha efeito e não se torne algo, inclusive, negativo na vida de uma pessoa que está
fazendo esta oração. Então a oração ela é uma disciplina, ela é importante. O que é uma disciplina? É algo que você tem que ter uma prática. Se nós não aprendemos a orar, não desenvolveremos um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Então esse relacionamento é importante nós termos, porque afinal de contas a vida cristã é você se espelhar em Jesus, se espelhar em tudo que Ele é, né? Então deve haver um relacionamento. É impossível uma vida cristã sem relacionamento com Deus. Não existe isso, né? Você pode ser um religioso, a pessoa pode ser uma pessoa religiosa, mas se você não é uma pessoa que fala com Deus, mesmo que seja do seu jeito, com as suas palavras, mesmo apresentando as suas limitações, você tem que ser uma pessoa sincera naquilo que você vai fazer. O relacionamento tem que ser sincero, porque se o relacionamento não for sincero, vai ser complicado, porque uma coisa que Jesus mais batia era a hipocrisia dos religiosos da época. Então nós temos que ser sinceros, temos que falar com Deus de uma forma muito aberta, né, sincera, para que as coisas sejam verdadeiras, né, para que aconteça de uma forma muito boa. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, e vamos começar a partir do versículo 5. Então, olha, antes de entrar no contexto da oração, Jesus, inclusive, ele faz uma breve introdução de como é que as pessoas faziam, né? Jesus, ele fala, essa prática é errada, não é assim. E ele vai revelar aqui, ele vai denunciar um comportamento errado. E olha só o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Veja, a oração ela é algo íntima. A oração é algo muito particular. Então a oração é algo assim, é você e Deus. A gente ora em família, a gente ora em grupo, a gente ora como igreja, né? Mas é necessário também que você ore, que eu ore de uma forma muito particular. E você vê que Jesus está apresentando Deus como Pai, né? Então, olha, outra coisa que eu quero aqui chamar a atenção aqui, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições. Então, veja, Jesus está falando, você não vai ficar repetindo. Não é um mantra. Não é uma coisa que você fica repetindo, como se fosse algo que você muito repetir vai acontecer. Não é. É um diálogo sincero dentro de uma linha de raciocínio. É algo realmente, tem que ser algo assim valorizado naquele momento. Não é orar por orar, não é orar por vontades egoístas, não. A pessoa tem que pensar primeiro, falar, eu vou orar, eu vou falar com Deus e eu vou explicar para Ele, mesmo Ele sabendo como eu me sinto em meio a essa situação. E olha só, estamos lendo aqui Mateus 6, versículo 7 agora. E orando não useis de vãs repetições como os gentios. Então ele falou primeiro dos fariseus, que falava nas praças de uma forma bem eloquente, em voz alta, para serem vistos, chamar a atenção, né, para mostrar que são religiosos. E agora ele está falando dos gentios, que são os não-judeus, que são os religiosos, né, que ficam repetindo. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha só, Jesus já descarta, fala, isso aí não funciona. Eles presumem que essa repetição, esse mantra, o fato deles
ficarem repetindo, vão ser ouvidos. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. Olha só, você não faça o que eles fazem. Não faça nada semelhante a isso. Nem ficar repetindo e nem ficar fazendo essas orações para chamar a atenção. Porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes a necessidade antes que lhe peçais. Ou seja, antes de você orar, Deus já sabe o que você vai pedir. Antes de orar, Deus sabe o que você precisa. Então por que nós oramos? Porque Deus quer saber como é que nós nos comportamos em meio às adversidades. Deus quer saber quais são os nossos valores, se nossas intercessões são egoístas, se os nossos valores são valores realmente de uma conduta cristã, se nós temos o caráter de Jesus, se nós estamos evoluindo como cristãos. Então nós somos avaliados quando nós entramos no momento de diálogo com Ele. E se realmente aquilo que a gente intercede faz sentido para que numa concordância as coisas aconteçam. Esse negócio é muito profundo. E olha só, Lucas também ele fala sobre essa oração do Pai Nosso, porque ela é praticamente a mesma. Abraão no Velho Testamento intercede por Sodoma e Gomorra. Você vai ver lá em Gênesis 18, 20 e 32, e você percebe que Abraão ele vai interceder por Sodoma e Gomorra, mas de uma forma muito direta. Ele não faz uma oração religiosa. Abraão ele entra num diálogo sincero. E olha só o versículo 31, e diz: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. Abraão estava intercedendo por uma cidade, se havia ali 20 pessoas justas, e ele pergunta para Deus: se o senhor achar 20 pessoas justas lá, o senhor vai destruir a cidade? E Deus responde: não, eu não vou destruir por amor aos 20. E é muito legal esse diálogo. Depois você dá uma conferida lá, você percebe que Deus ele dialoga com Abraão. E é muito importante nós entendermos que a oração é uma liberdade que Deus nos dá para falar com Ele. E é a primeira vez na Bíblia que um homem inicia uma conversa com Deus. Olha, nós estamos falando de Gênesis, hein? Lembra que nós começamos a estudar a Bíblia desde lá de trás? E vocês conheceram a história de Abraão junto comigo? Olha, é muito importante nós termos estudado o Velho Testamento, porque o Novo sempre vai fazer referência a Jeremias, vai fazer referência a Isaías, faz referência a Abraão, faz referência a Jonas, faz referência a Daniel, faz referência a Adão, faz referência a tantos personagens do Velho. Então, foi importante nós termos estudado, para que quando o Novo Testamento, que é o que realmente nos interessa no ministério do Senhor Jesus, fazer menção às coisas lá atrás, a gente entenda o que está acontecendo. E esse diálogo que aconteceu com Abraão foi muito interessante, e foi a primeira vez que essa conversa com Deus, esse diálogo, se desenvolveu de uma forma tão sincera, de uma forma assim tão amiga, de uma forma tão íntima. E isso é muito bacana, esse exemplo, É um diálogo com Deus. Abraão se coloca numa posição muito humilde, reverente, respeitoso, mas também cheio de confiança, de ousadia, de esperança. Vale a pena você dar uma olhada nessa conversa de Abraão, onde ele está conversando com Deus e intercedendo pelaquela cidade. Não foi a repetição de formas decoradas ou lidas, mastigadas às pressas, mas um diálogo no qual apresenta a Deus as suas inquietações, suas dúvidas, anseios, e tenta perceber os projetos de Deus para o mundo e para os homens. Então Jesus ele está orando, e os apóstolos impressionados pedem: ensina-nos a orar. Então os apóstolos ficaram impressionados como Jesus orava. Jesus orava muito. É interessante, que Jesus não precisava orar, Ele sendo o próprio Criador de todas as coisas. Se Jesus orava, imagine o quanto nós também precisamos,
E os discípulos vendo Jesus orar, eles ficaram impressionados. Olha como ele ora, olha as palavras dele, olha os seus argumentos, olha como ele fala. E eles chegam até Jesus e falam: Senhor, ensina a gente, né? Fala pra gente, porque a gente não sabe. Nós percebemos que a forma como a gente ora é uma forma errada, medíocre. Não é uma forma realmente poderosa como o Senhor faz. Então Jesus, ele começa. Quando vocês orarem, então, vocês começam assim: Pai Nosso. Veja, o Pai Nosso. Vamos ver no Evangelho de Lucas também, que fala sobre essa oração. E vamos ler junto aqui. Depois nós vamos comentar sobre os tópicos, ok? Estava Jesus num certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, né? João Batista tinha ensinado aos seus discípulos. Ao que ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos tem ofendido, ou que nos deve, né? E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só que oração curta, direta e objetiva. Ela tem 3 tópicos. A primeira, ele começa em adoração, né? Ele chega no início, ele já começa adorando, ele começa pedindo, ele não começa já fazendo aquelas intercessões. Ele começa adorando a Deus. Ele chega: Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então ele chama Deus de Pai, e ele santifica o nome do Senhor, ele exalta o nome do Senhor. Depois ele entra no segundo tópico, que é pedir. Ele começa a fazer as petições dele, e no final ele entra numa concordância, né? Então a oração, ela é simples, ela é sintética, ela é objetiva, mas ela tem os 3 aspectos aí que uma oração tem que ter. Então Lucas é o evangelista da oração de Jesus. Esse trecho dessa oração de Jesus, ele não quer ensinar a gente uma fórmula, né? Não é uma receita de bolo, mas propor o espírito que deve estar presente em todas as orações, uma conversa de filho para pai, né? Então, quando Jesus está ensinando a orar, ele está mostrando o conceito. Quando vocês orar, o conceito é esse: um relacionamento de filho para pai. Comece exaltando o Pai, glorificando o seu nome. Depois você faça a oração fazendo as suas petições, mas não de uma forma egoísta, né? E no final você faz uma conclusão. Então a oração de Jesus, ela traz uma essência de relacionamento. Mas por que Pai, né? Então quando Jesus começa a falar sobre Pai, a ideia de Pai é a imagem mais próxima do que Deus quer que a gente pense em relação a Ele, né? Então, por exemplo, quando nós pensamos no nosso Pai natural, o Pai que nos gerou, embora que tem muitos pais aí que não valem nada, né? Mas no contexto geral, um pai de família bom, um pai provedor, um pai que ama, um pai amável com os filhos, um pai que educa, um pai que ensina, um modelo de pai realmente bom. Então essa imagem que Deus ele se apresenta a nós. A ideia que você tem de um pai é a ideia que eu quero que você tenha em relação a mim. Então quando nós o chamamos de pai, nós estamos nos sujeitando a uma posição de filho, né? E o que queria dizer Jesus com isso? Em que sentido Deus é Pai para nós? Primeiro, por criação, né? Deus criou todas as coisas e nós também fomos criados, né? Ele é quem nos criou, nos gerou. Uma vez que Ele é a causa primária de todas as coisas, Ele é também a causa da nossa existência, né? Nele nós existimos. Devemos nossas vidas a Ele, assim como criação dele, criaturas feitas por Ele. Podemos ser chamados também de filhos dele. Então, Pai é a forma como Jesus nos ensina a nos apresentar a Deus, né? Então, quando você coloca Pai Nosso que estás no céu, nós estamos colocando, exaltando o nome dele, né?
Se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Então, para que nós possamos chamá-lo de Pai, nós temos que ter um comportamento de filho de Deus, né? Muitas pessoas confundem, né, que todos são filhos de Deus. Não. A saber, os filhos de Deus são aqueles que o receberem, mas a todos os quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas, nós recebemos esse direito, esse poder de ser chamado filho de Deus. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus na sua vida, você faça o mais rápido possível, porque se não fizer isso, você está numa condição de criatura. Quer ser filho de Deus? Receba-o, entregue a sua vida, entregue tudo para Ele, entregue ao cuidado dEle, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, o demais Ele fará. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, nós recebemos o direito de sermos chamados filho. Então, se você não está nessa condição, vai ser inútil você chamar de Pai Nosso. Entende? Então, por isso que essa oração ela não pode ser feita por qualquer um. Ela já começa sendo uma oração que identifica a pessoa dentro da família de Deus. Então, a família de Deus, ela tem um conceito muito sério, muito real de quem faz parte. Então, quando nós fazemos parte e nós somos chamados filhos de Deus, né? Então, essa oração ela pode ser feita. É aquilo que eu tinha falado no começo, não é uma oração que qualquer um pode fazer. Então, o primeiro requisito para você fazer essa oração, você tem que ser filho. Você tem que chamá-lo de pai e ele tem que reconhecer você como filho. Então, quando nós falamos sobre o céu, nós estamos colocando na ideia de controle de universo, né? Santificado seja o vosso nome, né? É colocar Deus em nossas mentes, corações com respeito e amor o tempo todo. Santificar o nome de Deus é confiar em sua sabedoria e bondade infinitas. É aceitar seus desígnios, sem reclamar, é obedecer suas leis. Santificado seja o seu nome, exaltado seja o seu nome, glorificado seja o seu nome. Toda oração, ela tem que começar glorificando o nome do Senhor. E o que é santificar o seu nome, então? É colocar Deus em nossas mentes e coração com respeito e amor o tempo todo, né? Quando pensarmos em Deus, nós temos que ter isso muito forte na nossa mente, respeito e amor. Santificar o nome de Deus é confiar em sua sabedoria e bondade infinita. É aceitar seus desígnios sem reclamar, é obedecer suas leis. O termo santificar deve ser entendido aqui não primeiramente em seu desígnio causativo, só Deus santifica, torna santo, mas sobretudo no sentido estimativo, reconhecer como santo, tratar de maneira santa, separada, e assim que na adoração, esta invocação é às vezes compreendido como um louvor e uma ação de graças, né? Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é diferente de tudo, o Senhor é puro, né? Davi ele falava nas suas palavras, né? O Senhor é maravilhoso, o céu é maravilhoso, o Senhor a sua lei é mais doce que o mel. Então Davi ele expressava em suas palavras coisas que engrandeciam o nome do Senhor. Ele sempre estava evidenciando o nome do Senhor de forma muito maravilhosa, né? Como amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, grandes são as suas obras, grandes são as suas maravilhas, grandes são os seus feitos. Então, quando você santifica, glorifica o nome do Senhor, a sua oração ela ganha um peso, a sua forma de abordar a oração, a sua forma de se aproximar de Deus te agiganta, te coloca de uma forma assim, muito mais responsiva. E isso é muito bom. A segunda petição é: venha a nós o vosso reino. Então, que reino é esse? Então, o reino de Deus é um governo, né? Ele tem anjos, ele tem leis, ele tem súditos,
E é um reino, quando Jesus fala arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, então ele está falando que tudo faz parte de um governo, de uma criação, e nós estamos inseridos nisso, então nós estamos reconhecendo que ele é quem controla e tem tudo. Nós estamos reconhecendo que ele é o Senhor soberano de tudo. E nós temos que aceitar a sua vontade, porque somos súditos deles, devemos obediência, nós somos propriedades dele. Quando chamamos de Senhor, a palavra Senhor ela conota alguém que é dono. Então, quando nós orarmos e Jesus coloca essa questão do reino, nós temos que sempre ter em mente que Deus ele é Senhor, ele controla tudo, é dono de tudo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está em Romanos 14, 17. Então, se o reino de Deus é justiça, podemos ser justos, pacíficos e alegres no Consolador que nos foi dado. Não se trata de sentimentos que emanam do coração humano, mas de razões suficientes para realizarmos nessa vida o desejo de alcançarmos o céu. Ou seja, as coisas não funcionam baseado em sentimento, em choro, em inclinação daquilo que a gente quer, do que a gente precisa. Ela é baseada na justiça de Deus. Ela está pautada na razão de Deus. Então os nossos argumentos, nossas palavras, a forma como nós falamos com Deus, nós podemos tocar em Deus, podemos fazer inclusive Ele mudar alguma coisa, em relação a nós, a nosso favor, sim, mas sempre vai estar dentro da justiça, da paz e da alegria no Espírito Santo. O amor de Deus, ele realmente é uma coisa maravilhosa, pode mudar tudo. Você sabia que Deus tem uma vontade específica para nossas vidas? E a sua vontade é boa, agradável e perfeita, Muito interessante, Quando a gente fala com Deus, às vezes a nossa vontade é errada, Eu já vi pessoas orando por, eu queria casar com aquela moça, eu queria casar com aquele rapaz, e depois a gente vê que aquele cara lá, aquela moça lá não seria bom para ninguém, Então, meu Deus, obrigado que o Senhor me livrou dessa encrenca. Obrigado, Senhor, porque eu não comprei aquele carro, porque aquele carro tá lá até hoje para vender, ou aquele carro já fundiu o motor na mão do outro, coitado. Senhor, obrigado que o Senhor me livrou disso, obrigado que o Senhor não deu jeito de eu comprar aquela empresa agora está com as portas fechadas. Se eu tivesse comprado, eu teria um prejuízo enorme, obrigado que o Senhor me livrar disso ou daquilo. Então, às vezes a gente ora por uma coisa, às vezes Deus não nos responde, porque Deus sabe o melhor. Deus sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade para nós, porque Ele nos ama. É como um pai mesmo, às vezes nossos filhos pedem coisas que a gente sabe que não é bom. Às vezes vai comprar algo realmente que pode pôr a vida em risco, pode trazer problema. Então um pai bom sabe também dizer não aos seus filhos. A gente não pode ser um pai que responde sim para tudo, porque nós temos que saber proteger nossos filhos, e Deus também da mesma maneira. Por isso que Ele se apresenta como pai, porque nessa questão de pai e filho, nessa questão de relacionamento, a razão, o que é certo a ser feito, a justiça é o que deve prevalecer, mesmo o amor estando envolvido. Uma das maneiras de se conectar a Deus é falar para Ele: meu Pai, qual é a tua vontade para hoje? Eu quero fazer sua vontade, Então isso é o mais difícil, nós abdicar da nossa vontade. Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Faça-se a tua vontade. Será que você consegue orar assim em relação às diferentes áreas da sua vida? Eu Brandão, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho muita dificuldade para orar assim. Porque eu sou uma pessoa que tem as minhas vontades, eu tenho as minhas inclinações, eu tenho até medo de orar por pessoas, porque a minha vontade é que a pessoa se cure, Mas às vezes a pessoa morre e eu fico depois frustrado. Então a gente coloca assim a nossa vontade realmente à tona nas nossas orações.
São orações com cargas emotivas, né? A gente argumenta, eu faço muito essas orações argumentativas, eu argumento com Deus. Senhor, se isso não acontecer, vai refletir isso. Senhor, eu penso que isso é importante, tenha misericórdia. Então, quando nós oramos de uma forma argumentativa, como Abraão fez lá em Gênesis, né? Deus, ele ouve também, ele entende, ele se inclina aos nossos sentimentos, mas a justiça dele prevalece, a razão dele vai prevalecer, como eu tinha lido no tópico anterior. Mas também tem a oração do rei Ezequias lá no Velho Testamento, né, que o profeta fala para ele, falou, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. E ele ora, ele chora, ele pede a Deus misericórdia e ele intercede, ele fala, Senhor, eu sou uma pessoa que eu ajudo muito, né? O Senhor sabe que eu sou zeloso com o Senhor. E Deus ouve a oração dele, manda o profeta voltar lá, fala, vai lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. E ainda vou livrar ele da mão dos assírios. Então uma oração pode mudar uma decisão de Deus, sim, pode. Deus, pela sua misericórdia, ele pode fazer algo diferente daquilo que ele já tinha, né, até então tomado uma decisão. Quando Jesus ensina a orar pelo pão, e ele coloca que ele estabelece um limite, o pão de hoje, né, nos lembra do maná lá de Israel, né? Todos os dias o maná estava na porta de Israel, lembra que nós estudamos isso também? Só que o maná no outro dia ele já estragava. Então, por que o maná estragava? Porque senão ia começar um comércio, já imaginou? Nos mais espertinhos, né? Ia começar a montar as negociatas. Então, o maná era o suficiente para cada família comer e no outro dia, novamente, vinha mais uma porção. Então, Deus, ele quer que nós tenhamos essa ideia, né? De estarmos sempre reivindicando que nós precisamos de Deus todos os dias, né? A Bíblia não ensina irresponsabilidade com relação ao futuro. Ou seja, nós temos que nos preocupar com o futuro, mas não ficarmos preocupados, né? O que será que vai acontecer? Meu Deus, o dia da manhã. Mas também nós temos que ter uma postura de confiar em Deus a cada dia. Cada dia é um dia que Deus nos fez, a cada dia nós estamos vivendo, né? Tem pessoas que fazem tantos planos, não chega nem viver para aquilo. Senão ela não recomendaria o exemplo da formiga. O que ela está a nos ensinar é a postura de confiar diariamente no sustento que o Senhor nos garante, né? Nos garante. Então nós temos que confiar em Deus e entender que é diário o seu sustento, é todos os dias que Deus vai cuidar da gente. Outra parte que é muito importante, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que têm nos ofendido. Olha, tem muita gente que não perdoa. Tem gente rancorosa, tem gente com remorso depois que a pessoa morre e não chegou a resolver a questão com a pessoa. Às vezes até um parente, às vezes é um pai, às vezes é um irmão, às vezes é um amigo. Então como é que a pessoa quer que Deus nos perdoe se nós não perdoamos as outras pessoas? Esse é o ponto mais crítico dessa oração. Então não é uma oração que pode ser feita por qualquer pessoa, né? Porque quando coloca assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido, isso mostra que nós temos uma postura de acordo para poder reivindicar, né? Perdoa as nossas ofensas. Não adianta a gente pedir perdão para Deus das coisas que a gente faz errado, dos nossos pecados, das nossas ofensas, se nós não temos a mesma postura. Se nós somos pessoas enrijecidas, se nós somos pessoas, né, que não perdoam. Então essa questão do Pai Nosso bate na trave de muita gente. Se realmente queremos ser perdoados por Deus, devemos aprender a pedir ou conceder perdão aos nossos semelhantes. Caso contrário, nós mesmos anulamos a oração do Pai Nosso, já que pedimos o perdão a Deus, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Percebem aí que essa oração não pode ser feita por qualquer pessoa. Essa oração é uma oração muito poderosa, uma oração que tem um conceito muito profundo na sua essência.
E quando Jesus ensina as coisas para a gente, é algo realmente extraordinário, a profundidade como ele toca, como ele mexe, como ele muda as entranhas dos nossos procedimentos, das nossas maneiras de ser e os nossos valores. Então Jesus ele quebra os paradigmas, ele muda a nossa forma de enxergar as coisas, ele tira a gente do campo da hipocrisia e ele nos leva para um outro lado, ele nos transporta para um momento, para um lugar de decência, de cristianismo, de ser gente realmente. Então a transformação profunda que Jesus faz nas nossas vidas está na sua maneira profunda de transformar de dentro para fora. Isso é a conversão. E quando nós colocamos o texto, no texto que acabamos de ler, não nos deixe cair em tentação. Olha, isso é interessante, porque Deus ele pode nos ajudar com isso, sugere a necessidade da orientação de Deus nas nossas decisões. Não cabe ao homem determinar o seu caminho. Então, nós somos tentados a fazer coisas erradas, somos tentados às nossas inclinações de vontades. Então, nós precisamos anular um pouco isso e colocar Deus à frente das nossas decisões. E depois, no final, ele conclui, sobre o perigo, que há o mal aí. Muitas pessoas acham que não existe, mas Jesus coloca isso na oração dele: livra-nos do mal, guarda-me de Satanás e todas as suas obras, todos os seus caminhos, concede-me andar em santidade. Nós conhecemos no Salmo 91 as armadilhas que o diabo faz, setas inflamadas, armadilhas, laço de passarinheiro, são armadilhas que o diabo arma. Então nós temos que orar para Deus nos guardar, para Deus nos proteger dessas armadilhas, desses dardos inflamados, mortandade que assola ao meio-dia, morte que se propaga na escuridão. Nós temos visto, a gente não pode sair porque a morte está na rua, A morte está assim, ela é invisível. Você pode pegar um vírus mortal aí, esse tal de coronavírus aí, que é uma mortandade que assola no meio-dia, à noite, se propaga, se torna algo assim assustador. Então nós temos que pedir para Deus nos livrar, nos guardar, nos proteger nos nossos caminhos e andar em santidade. E o amém final exprime nossa concordância, O amém significa que assim seja, que seja assim. Você concorda, Como Deus, rico em misericórdia, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, deixaria de atender aos nossos ousados pedidos, já que feitos com tanta confiança. Então, uma oração bem embasada, uma oração bem desenhada, uma oração realmente alicerçada nos preceitos, os pilares, ela vai se tornar uma oração poderosa. Espero que você hoje tenha crescido com essas palavras. É muito bom estar com vocês aqui estudando o ministério do Senhor Jesus, tão profundo e transformador. Nos faz ser pessoas melhores, nos faz ser pessoas com valores. Nós, nossos filhos, nossas famílias, nós precisamos disso. O mundo precisa do Senhor Jesus, não é verdade? Não deixe de continuar estudando, não deixe de apresentar esses slides para familiares, outras pessoas, porque as pessoas precisam hoje das palavras do Senhor Jesus. As pessoas precisam aprender também a orar. As pessoas precisam entender que é importante ser chamados filhos de Deus. Que Deus abençoe, boa semana, e semana que vem a gente continua estudando um pouco mais sobre o ministério do Senhor Jesus, o Novo Testamento, a nova aliança em nossas vidas. Graça e paz.